Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. No Café com Ações, além de tomar um bom café especial, nós fazemos um giro sobre as notícias e informações sobre economia e bolsa de valores. Aqui o olhar é para separar o joio do trigo, se afastar do ruído e concentrar no que realmente tem foco, relevância para os nossos investimentos. Importante aqui destacar que muitas vezes as pessoas confundem e ficam tentando ler as notícias com o olhar das pessoas normais. Nós não podemos ler notícias dessa forma, porque assim você se contamina com suas preferências, com as suas paixões. Aqui você precisa olhar as notícias e informações com o olhar dos empresários e dos investidores. Porque se você está querendo investir em bolsa de valores, esse é um clube de ricos. Esse é um clube para quem quer ganhar dinheiro. Se você não tem esse comprometimento consigo mesmo, bom, aí eu lamento, esse canal não serve para você, não tem utilidade nenhuma para você, porque você vai sempre pensar pequeno. E a nossa proposta aqui é que você pense diferente, que você mude seu jeito de pensar, que você mude seu jeito de agir, que você se torne uma pessoa independente financeiramente. Esse é o nosso objetivo. Nosso grande propósito aqui é ajudar você a conseguir ser independente financeiramente. Para isso, você tem que se descondicionar, aprender a pensar como os ricos, aprender a pensar como as pessoas que têm sucesso, aprender a pensar como as pessoas que conseguiram realizar grandes coisas nas suas vidas. Se descontamine. Isso é fundamental. Se você não conseguir fazer isso, bom, aí eu lamento, não posso te ajudar. Aliás, talvez ninguém possa te ajudar. Porque, na verdade, é só você mesmo que pode construir o seu caminho. Liberte-se dos velhos pensamentos, liberte-se dos estereótipos que o fizeram chegar até aqui. Na verdade, agora o convite é: vamos fazer o caminho menos percorrido. Se afaste da multidão. Se você não está preparado para fazer esse exercício de se afastar da multidão, bom, aí eu lamento. O canal não serve para absolutamente nada na sua vida. Pense nisso. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os Estados Unidos, inicialmente. Em vitória de Joe Biden, Congresso dos Estados Unidos aprova um novo pacote fiscal de 1,9 trilhão de dólares. 1,9 trilhão de dólares, estamos falando de quase 2 trilhões de dólares que foi aprovado no Congresso Nacional dos Estados Unidos. A Câmara de Representantes aprovou na quarta-feira, dia 10, a versão final do pacote fiscal de 1,9 trilhão proposto pelo governo americano. Foi a primeira vitória legislativa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que assumiu o cargo em 20 de janeiro. De acordo com a Casa Branca, o democrata assinará a legislação na sexta-feira, dia 12. A proposta de estímulos já havia sido aprovada na Câmara no final de fevereiro, voltou para análise dos deputados após sofrer algumas alterações no Senado. Hoje a legislação passou com 220 votos favoráveis e 211 contrários, que são os republicanos. Nenhum republicano votou a favor da aprovação da lei, enquanto apenas um democrata votou contra. O Congresso acaba de aprovar o plano de resgate americano do presidente Biden, um pacote legislativo histórico que virará a página dessa pandemia. Proporcionará alívio direto aos americanos e dará partida em nossa economia. A legislação inclui 350 bilhões de dólares em ajuda financeira a governos estaduais e locais, pagamentos diretos de 1,4 mil dólares para os indivíduos, que ganham até 75 mil dólares por ano, a extensão dos benefícios do auxílio-desemprego, de 300 dólares por semana, além de 130 bilhões de dólares para escolas e 14 bilhões de dólares para acelerar a distribuição de vacinas contra a Covid-19. A medida mais polêmica, o aumento do salário mínimo do país de 7,25 dólares para 15 dólares a hora, foi retirada da proposta. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, o governo se moverá rapidamente para implementar esse pacote de estímulos. Ela disse que Joe Biden indicará alguém para liderar o processo, mas não indicou ainda nenhum nome específico. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que o governo trabalharia para que os recursos da proposta destinados a estados e cidades estivessem disponíveis o mais rápido possível. Então, essa é uma grande notícia, isso é super importante e isso significa a injeção de dinheiro na veia da economia
para as pessoas e para as empresas mais prejudicadas pela pandemia. Então, isso é muito importante. E, além disso, um reforço de recursos para acelerar o programa de vacinas nos Estados Unidos, entendeu? Então, não há recuperação econômica sem vacinação. A gente precisa entender isso, gente. Não há recuperação econômica sem vacinação. A vacinação tem que ser rápida. É isso que os Estados Unidos está fazendo, é isso que Israel está fazendo, é isso que o Reino Unido está fazendo. E isso que o Brasil ainda não está fazendo. Precisamos entender isso. Não estamos fazendo ainda, diante da população. E não adianta ficar dizendo que o país é grande, que a população é grande. Isso é besteira. Para raciocinar. Lógica de empresário. Qual é o problema? O problema é vacinar 200 milhões de pessoas. Temos que vacinar rápido. Fixa-se uma meta de, olha, temos que vacinar até setembro. E aí procura estruturar quais são as ações que precisam ser implementadas para que em setembro toda a população esteja vacinada. É preciso comprar quantas doses de vacina? É preciso ampliar a capacidade de produção do Butantan, da Fiocruz. Tudo isso tem que ser estruturado num planejamento, isso é planejamento estratégico. Para de desculpas. O país não comporta desculpas, o país precisa de planejamento, visão empresarial. Se você não tem visão empresarial, meu amigo, desculpa. Você está errado, você está equivocado, você não está raciocinando. Visão empresarial, você constrói a coisa de trás para frente. Qual a meta? A meta é vacinar 200 milhões de pessoas. Até quando? É a pergunta seguinte. Bom, temos que fazer isso até setembro. O que precisa ser feito? Bom, precisa se comprar X dose de vacina de tal laboratório, Y dose de vacina de Y laboratório, Z dose de vacina de outro laboratório. Eles têm capacidade para entregar? Essa é a pergunta. Se tem, bora botar no papel. E aqui internamente, o que é que precisa? Precisa comprar insumos para a Fiocruz produzir, precisa comprar insumos para o Butantan produzir. É preciso ampliar as fábricas da Fiocruz, do Butantan? O que é que precisa ser feito? Essa é a pergunta que se tem que colocar na mesa. Raciocínio de empresário. Buscar solução em vez de ficar dando desculpas. Estamos errados ao ficar dando desculpas. Temos que construir soluções. É assim que o empresário faz. Constrói soluções. Eu aprendi a fazer isso, aprendi a viver com isso durante toda a minha carreira profissional. Com os empresários que eu trabalhei, ninguém ficava dando desculpas. Perguntava qual é o prazo, qual é a meta, o que é que precisa ser feito, em quanto tempo. E aí vinham as outras perguntas. Como faremos para isso acontecer? É assim que funciona no meio empresarial. É assim que funciona. Você precisa mudar sua mentalidade. Para tudo, você precisa pensar como empresário e como grande investidor, porque o retardamento da vacinação está sangrando a economia brasileira. Simples assim. E a gente precisa reverter isso. Precisa mudar. Rápido. O país tem pressa. Outra notícia que eu queria compartilhar com vocês. CAD investigará se Claro, TIM e Vivo formaram consórcio para a compra da Oi Móvel. Esse assunto, mais uma vez, ganha destaque na imprensa, na mídia, né? O rame-rame da mídia nacional, plantada por outras pessoas, né? Esse tipo de coisa é plantado, eu não tenho a menor dúvida. É gente querendo gerar especulação, gerar ruído, gerar confusão. Beleza, mas temos que comentar, mas é importante saber que isso é factível, de que isso é possível e de que tem gente fazendo isso, promovendo isso. Vamos lá. A Secretaria-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, determinou a instauração de um processo de ato de concentração para averiguar se Claro, TIM e Vivo agiram em consórcio na preparação da compra da Oi Imóvel. Esse tipo de processo acontece quando o CAD quer entender se as empresas deveriam ter notificado o órgão da formação de um consórcio, pois esse tipo de arranjo entre empresas é considerado um ato de concentração. Esta apuração não se confunde com o ato de concentração para a compra da Oi Imóvel em si, que foi pré-notificada pelas 3 operadoras junto ao CAD em novembro, quando ganharam a exclusividade da negociação, e depois em fevereiro, quando o contrato com a Oi foi definitivamente assinado depois de uma oferta de compra de 16,6 bilhões. Acontece que essa ação está sendo movida pela Algar, que está chorando porque se sente prejudicada, mas teve todo o direito de participar do leilão, não teve foi capacidade financeira, então é choro dos mortos, entendeu? Isso é choro dos mortos da Algar.
Assim como os bancos, que até hoje recorreram aí em primeira instância, segunda instância, ficaram aí chorando o choro dos mortos, porque a Assembleia a Assembleia de Credores decretou o corte da dívida com os bancos e eles ficaram reclamando, esperneando, e tem todo o direito, o choro é livre, né? Vamos dar pacote de lenços para eles, vamos dar pacote de lenços para a Algar também, porque o choro dela é livre, legítimo, não tem problema, mas ela não teve competência para conseguir um parceiro financeiro para tentar fazer uma proposta para a compra da Oi Celular. Paciência, fazer o quê? Né? A Algar, a autora da representação, pede que o CAD anule a venda da Oi. Dificilmente isso vai acontecer, probabilidade 1%, é o que eu entendo, 1% de probabilidade do CAD cancelar a venda da Oi Celular. As operadoras, em diferentes declarações dadas logo após o leilão, alegam que a distribuição dos ativos foi feita de modo a equilibrar ao máximo a concorrência entre as 3 maiores empresas. Normal, natural que fosse assim, para justamente fazer com que o CAD crie o mínimo de objeções possíveis. Por isso eles conversaram, negociaram e fatiaram a empresa conforme essa lógica. Isso é normal, né? Além disso, alegam que a venda da Oi foi aberta e realizada em leilão público, óbvio, com toda a transparência, com toda a normalidade de um processo desse tipo requer, sobre uma empresa que está em recuperação judicial, né? E que qualquer interessado poderia ter apresentado proposta, o que não aconteceu. A Algar argumenta a oferta da Claro TIM Vivo deveria ter sido aprovada pelo CAD antes da participação das operadoras no leilão. Não vejo porquê. Não vejo porquê. Só porque a Algar perdeu? Se a Algar estivesse entre elas, se no lugar da Claro tivesse TIM Vivo e a Algar estaria recorrendo? Claro que não. Não vamos ser inocentes. Isso é o choro dos perdedores. Quem perde chora. É normal. Lencinho para ele. Essa situação flagrantemente demanda a tutela de defesa da concorrência. É balela. Balela. Entendeu? Isso é balela. É balela, é choro de derrotado, e o que nós temos é que vamos ficar com 3 empresas de telecom de grande porte disputando o mercado de telefonia celular. Simples. Isso é o que acontece na grande maioria dos países. Estados Unidos, China, Alemanha, Espanha, Itália. É assim. Nada de anormal. E o CAD sabe disso. Vamos ficar tranquilos. Vamos baixar o volume dos ruídos. Investidor não pode se contaminar por ruído. Ruído não serve para a decisão de investidor. Esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Um bom café para todos aí do outro lado. Fiquem com Deus e até a próxima.